Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 235º dia, eu trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Crônicas, capítulo 24, livro de Provérbios, capítulo 21 e o livro de Romanos, capítulo 5. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê a compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Crônicas, capítulo 24. Os turnos dos sacerdotes. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Por isso, Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, que era dos filhos de Eleazar, e de Aimeleque, que era dos filhos de Itamar, Davi os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E verificou-se que entre os chefes de famílias havia mais filhos de Eleazar do que filhos de Itamar. 16 chefes de famílias dos filhos de Eleazar e 8 chefes de famílias dos filhos de Itamar. Foram distribuídos por sorteio, tanto uns como os outros, porque havia oficiais do santuário e oficiais de Deus, tanto entre os filhos de Eleazar como entre os filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, do sacerdote Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo as famílias escolhidas por sorteio alternadamente para Eleazar e para Itamar. A primeira sorte saiu para Jeoiaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezibeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maasias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe havia ordenado. Eis os chefes do restante dos filhos de Levi. Dos filhos de Anrão, Subael. Dos filhos de Subael, Gedias. Dos filhos de Reabias, Isias, o chefe. Dos Izaritas, Selomite. Dos filhos de Selomite, Jaate. Dos filhos de Hebron, Jerias, o primeiro. Amarias, o segundo. Jaaziel, o terceiro.
Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Issias. Dos filhos de Issias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, Suão, Zacur e Ibri. De Mali, Eleazar, que não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jerameel. Dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias como os seus irmãos menores, como fizeram os seus outros irmãos, filhos de Arão, lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Amém. Compreendendo o livro 1 de Crônicas, capítulo 24, trago a exposição bíblica dos versículos 1 e 2. A família de Arão, irmão de Moisés, havia sido escolhida por Deus para exercer o sacerdócio em Israel. Arão tinha 4 filhos, 2 deles, Nadab e Abiú, haviam morrido por negligenciar notoriamente suas funções, conforme Levítico 10, versículos 1 a 7. Os outros 2 filhos, Eleazar e Itamar, deram origem às gerações sacerdotais. Na época de Davi, os descendentes de Eleazar eram quase o dobro dos de Itamar. Por isso, quando as tarefas sacerdotais foram determinadas, existiam 16 grupos da família de Eleazar e 8 grupos da família de Itamar. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Crônicas, capítulo 24, com o versículo 5. As indicações eram feitas por meio de sorteios sagrados, a fim de evitar qualquer impressão de favoritismo. Também é estimulante notar que o número de líderes capazes era tão grande que o processo de seleção não criava problemas. Não seria inspirador fazer parte de um grupo local de cristãos no qual todos estivessem ansiosos para crescer espiritualmente e desenvolver qualidades e habilidades que pudessem ser usadas para o bem do restante da igreja? Em vez disso, diversas vezes em nossas igrejas estamos procurando líderes famosos em vez de nos alegrarmos por haver muitos fiéis à disposição para ocupar cargos de liderança na igreja. Vamos para a leitura no livro de Provérbios, capítulo 21. Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios, são pecado. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Fazer fortuna por meio da mentira é vaidade e armadilha mortal. A violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. O caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. A alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios, e quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Quem ama os prazeres acabará na pobreza,
Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e em lugar dos retos é entregue o infiel. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher briguenta e geniosa. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo o dia, porém o justo dá com generosidade. O sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir, falará sem ser contestado. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém. Compreendendo o livro de Provérbios, capítulo 21, trago o versículo 1. Pais tementes a Deus podem criar filhos tementes a Deus, e filhos tementes a Deus podem exercer uma influência divina em suas comunidades e em sua nação. Em uma democracia na qual a liderança é eleita e não herdada, o remanescente do Senhor deve exercer o máximo de influência possível em favor da justiça. Sem dúvida, todo cristão deve orar por aqueles que têm autoridade, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 8. Tenho semeado a palavra em centenas de lugares, de propósitos, de áudios, vídeos, nas principais redes sociais, e confesso que raramente ouço alguma menção aos líderes do governo nas orações feitas nos púlpitos. Se a igreja obedecesse a palavra e orasse, os governantes e autoridades teriam de considerar Deus em suas reflexões. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. Estes provérbios mostram 3 maneiras de não obter riqueza: tomar atalhos, versículo 5, mentir, versículo 6, e roubar, versículo 7, violência. Grande parte dos esquemas de enriquecimento rápido, se não todos, envolve algum tipo de engano e nada mais é do que um golpe. Infelizmente, até o povo de Deus tem sido enganado por golpistas, e muitos alvos fáceis perderam todas as suas economias em algo certo que, no final, foi um fiasco total. Esses golpes não seriam bem-sucedidos, no entanto, se as pessoas não fossem ávidas por enriquecer do modo mais rápido e fácil possível. Mas, como diz o velho ditado, não existe esse negócio de almoço grátis. Recebemos o que queremos da vida, mas no final pagaremos por isso. Compreendendo o versículo 5, as pessoas podem ficar pobres por causa de transações financeiras imprudentes e esquemas de enriquecimento rápido, ênfase no rápido. Se corremos impulsivamente para fechar um bom negócio, podemos perder tudo, conforme versículo 5, e devemos ter cuidado para assinar ordens de pagamento e assumir dívidas de outras pessoas. Referência capítulo 6, versículos 1 a 5, especialmente de estranhos, conforme capítulo 11, versículo 15. O homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo, conforme capítulo 17, versículo 18, e também capítulo 22, versículos 26 a 27. Os judeus tinham permissão para emprestar dinheiro uns aos outros, mas não deviam cobrar juros, conforme Levítico 25, versículos 35 a 18, e também Êxodo 22, versículo 25. Eles tinham permissão para cobrar juros dos gentios.
conforme capítulo 23, versículo 20. No entanto, eles foram advertidos de não serem fiadores e assumirem dívidas maiores do que podiam pagar. Referência a Provérbios 22, versículo 7. Compreendendo o versículo 8, este provérbio nos lembra as palavras de Jesus sobre o caminho amplo e apertado. Referência a Mateus 7, versículos 13 a 14. A estrada ampla que produz ao inferno permite que as pessoas vagueiem curvadas pela vida. Aquelas que estão vivendo para Deus andam aprumadas por um caminho apertado. Elas têm a bênção da direção. Quantas vezes medimos as trilhas de nossa vida de acordo com um teste de curvas sinuosas e uma prova em linha reta? Compreendendo o versículo 12, este provérbio chama a Deus de o justo, que julga os ímpios por causa da iniquidade deles. Um Deus santo deve ser justo em todos os seus caminhos e reto em todas as suas formas de proceder, conforme capítulo 24, versículos 11 a 12. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos, conforme capítulo 3, versículo 33. Às vezes, Deus envia o juízo imediato sobre os ímpios, conforme capítulo 2, versículo 22, mas, em outras palavras, ele simplesmente tira a mão que o detém e permite que os pecados dos pecadores o julguem. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Referência a Provérbios 5, versículo 22 e Romanos 1, versículos 18 e 19. Compreendendo o versículo 13, podemos pecar contra os pobres por negligência, como também por opressão. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições, conforme capítulo 28, versículo 17. Se fecharmos nossos ouvidos e nossos olhos, fingindo não ter conhecimento da situação difícil dos carentes, Deus fará o mesmo conosco e não nos socorrerá em nossas necessidades, nem ouvirá nossas orações. E o mesmo farão outras pessoas. Nunca é demais repetir que colhemos o que plantamos. Deuteronômio 15, versículo 7 a 11. Compreendendo o versículo 18, a observação expressiva de Salomão acerca das incertezas da justiça humana não são válidas no Calvário. Lá, o justo tornou-se um resgate para os ímpios quando Jesus foi colocado entre os rebeldes e morreu por nossos pecados, conforme Isaías 53, versículos 4 a 6 e versículo 12. A única forma de ser justo diante de Deus é confiar em Jesus Cristo e receber sua justiça como um dom gratuito do Senhor. Aleluia! Romanos 5, versículo 17 e 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Então, podemos começar a trilhar o caminho da justiça e desfrutar das bênçãos divinas. Compreendendo o versículo 20, os tolos não sabem usar a riqueza de forma adequada. Eles podem saber o preço de tudo, mas não têm noção do valor de nada. Eles desperdiçam sua riqueza em coisas fúteis e pecaminosas. Compare isso com o mandamento de Jesus para que acumulemos nossos tesouros no céu, conforme Mateus 6, versículos 19 a 21. Compreendendo o versículo 24, os zombadores pensam que sabem tudo, por isso qualquer um que tenta ensiná-lo só perderá seu tempo. Eles não conseguem encontrar a sabedoria ainda que procurem por ela. Conforme capítulo 14, versículo 6, porque aprender a vontade de Deus requer um espírito humilde e uma vontade obediente. Aos zombadores falta conhecimento e sobra arrogância. Em vez de discutirem uma questão de forma sensata com quem poderia ensiná-los, eles só desprezam e negam a verdade. O léxico hebraico descreve zombadores como frívolos e imprudentes. Não tendo munição intelectual ou espiritual, o zombador depende do escárnio e do desdém para lutar contra seus inimigos. E eu encerro a compreensão do livro de Provérbios, capítulo 21, trago o versículo
30. Quando nos rebelamos contra o Senhor e queremos seguir o próprio caminho, entramos em apuros. É por isso que devemos começar nossa busca pela vontade de Deus ao ler Sua palavra e ter a disposição de obedecer a ela. As Escrituras revelam o caráter e os propósitos do Senhor, e a verdade de Deus nunca irá contradizer os propósitos divinos ou o caráter de Deus. Por isso, devemos esperar na presença do Senhor, porque os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Conforme capítulo 21, versículo 5. Se estivermos andando pela fé, não passaremos à frente de Deus, pois aquele que confia jamais será abalado. Conforme Isaías 28, versículo 16. A expressão será abalado também pode significar agirá precipitadamente, começará algo antes do tempo. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 5. Justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça,
a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Compreendendo o livro de Romanos, capítulo 5, trago a exposição bíblica dos versículos 12 a 21. Esta seção compara Adão e Cristo. Adão foi dado o domínio sobre a velha criação, mas ele pecou e, por isso, perdeu seu reino. Por causa do pecado adâmico, todas as pessoas estão sob condenação e morte. Cristo veio como o rei de uma nova criação, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Por sua obediência na cruz, ele trouxe justiça e justificação. O Filho de Deus, portanto, não só desfez todo o mal desencadeado pelo pecado de Adão, mas realizou muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, conforme Romanos 5, versículos 15 e 17. Tornando-nos filhos de Deus, Paulo já listara algumas das bênçãos ainda maiores nos versículos 1 a 11. Compreendendo o versículo 15, a transgressão de Adão é contrastada com a dádiva gratuita de Cristo. Por causa da queda do primeiro homem, muitos morreram, mas por intermédio da obediência de Cristo, a graça de Deus flui generosamente a muitos, trazendo vida. A palavra muitos, literalmente os muitos, significa o mesmo que todos nos versículos 12 e 18. Exposição bíblica dos versículos 20 a 21. Aqui, lei e graça são contrastadas. A graça não era um adendo ao plano de Deus. Ela fazia parte do propósito divino desde o início. O Senhor lidou com Adão e Eva com graça, tratou com os patriarcas com graça e relacionou-se com a nação de Israel com graça. Deus deu a lei por meio de Moisés não para substituir sua graça, mas para revelar a necessidade que a humanidade tinha dessa graça. A lei era provisória, a graça, contudo, é eterna. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Romanos, capítulo 5, trago o versículo 20.b. Da mesma forma que a lei fazia os pecados da humanidade aumentarem, a graça de Deus transbordou. A graça do Senhor era mais do que suficiente para lidar com os pecados das pessoas. Mesmo que o pecado e a morte ainda reinem neste mundo, a graça divina também está reinando pela justiça de Cristo. O corpo dos cristãos está sujeito à morte e sua velha natureza ostenta para o pecado. Mas Jesus Cristo, eles podem reinar em vida porque fazem parte do reino misericordioso do Filho de Deus. Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.